Bolsonaro tinha vindo aí no seu Twitter, postou ali a nota. Focos de incêndio na Mata Atlântica do Rio de Janeiro aumentam 440% em 2024. Fora o que está acontecendo no Pantanal, que vem quebrando todos os recordes. Aí Bolsonaro falou, né? Pelo jeito, os doutores e os ecologistas só vão exigir providências e explicações aos companheiros quando a floresta virar pó e então vão cheirá-la toda, o que não está longe de acontecer. E colocou ali o emoji de uma sacolinha com dinheiro. Aí, gente, eu até peço a vocês, se você conhece um petista, principalmente um petista que tem acesso ao partido, pessoas aí com poder, pessoas inclusive próximas a Lula, peça que, por favor, eles encaminhem esse tweet para o Lula. Porque o Lula precisa apagar esse tweet. Porque se esse tweet aqui do Lula fica no ar, fica parecendo que ele é hipócrita. Fica parecendo que ele, junto com a Globo, estão enganando o povo. Então é bom que o Lula apague enquanto há tempo. Porque você vê, ó, por que nossas forças armadas não estão com um grande contingente no Pantanal e na Amazônia para tentar combater os incêndios? Eles desmontaram todos os mecanismos de prevenção a incêndios. Esse ministro do Meio Ambiente é um cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza. E agora o Pantanal está em chamas. Então, eu peço que se vocês conhecerem aí um petista graúdo, fala, Lula, apaga esse tweet, porque vão mostrar que o seu governo, né, não está mobilizando aí, né, grandes contingentes para controlar o fogo no Pantanal. Inclusive, estamos vendo greve nessa questão aí, né, do IBAMA. Então é meio complicado. Eu acho bom o Lula apagar. Acho bom. Aí vem a Marina Silva. Uma hora é chuva demais, a outra é seca demais. Desabafa a Marina Silva antes de entrevista sobre incêndios no Pantanal. Não é só o governo que tem que se preparar, é o conjunto da sociedade. A culpa é da Marina e a gente sabe que quando a culpa é do PT, o PT coloca em quem eles querem. Então a Marina resolveu colocar a culpa na sociedade. A sociedade como um todo. Mas aí, muita gente na rede social começou a levantar alguns tweets, que eu acho que a Marina também deveria correr para apagar. O Poder 360, eu acho que viu as movimentações nas redes sociais, porque muitas pessoas estavam compartilhando. Parabéns aí ao Poder 360, que publicou em 2020, Marina culpou o governo Bolsonaro por incêndios no Pantanal. E você vê, ó, dia 16 e no dia seguinte, 17 de setembro de 2020. Na sequência aí do tweet do Lula. O que precisa ficar claro é que as queimadas no Pantanal e na Amazônia não são acidentais, fazem parte de um projeto e de uma visão de mundo que despreza o meio ambiente, com os quais o governo compactua e incentiva. O Pantanal chama e clama por ajuda urgentemente. E aí, Marina, agora a culpa não é do Lula, agora não é culpa do governo, né? Agora é acidental, né? Agora não é proposital. Aí depois ela falou, o Pantanal arde em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. E quando você critica a Marina agora, ela fala o quê? Que a culpa não é do governo, a culpa é da sociedade. Criminosamente desproporcional é a falta de medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiras. Então, né, a Marina, ela deve saber que o incêndio atual é muito maior do que do governo Bolsonaro. Então, Marina, vão apagar, né, porque senão vão lhe chamar de criminosa. Então, acho bom, corre, apaga, pede pro Lula apagar o tweet também, dá aquela, joga para debaixo do tapete, porque fica feio para vocês. Aí, ela, né, Miriam. Vamos começar lá embaixo. Hoje, 2024. As causas do fogo no Pantanal, todas elas estão ligadas ao desmatamento. Não é o governo, é o desmatamento. Mas, 18 de setembro de 2020, um dia depois da Marina, o governo Bolsonaro nos empurra para o abismo ambiental. Fogo no Pantanal e as nossas aflições. Aí eu fui olhar, né? Não tinha mais uma nota. Antes, um mês antes, em outubro de 2000, desculpa, um ano e um mês antes, não em 2020, mas 2019,
O grande responsável pelas queimadas é o governo Bolsonaro. Mas agora era Lula. As causas do fogo. O incêndio tem diversas razões, todas elas ligadas ao desmatamento e à conversão de áreas para agricultura e pecuária. E o Lula não tem culpa não, né? Nem o governo. Joia. Joinha, joinha, joinha. E só para encerrar esse bloco, vou deixar aqui ao colega de empresa e de trabalho da grande Miriam Leitão, né, o Demétrio Magnoli, comentar. Ele vai até criticar, né, o governo Bolsonaro, mas ele também tece duros comentários sobre Lulinha. Em 2020, 2021, criticou-se muito, com toda razão, o governo Bolsonaro pelo seu descuido absoluto diante dos incêndios em matas, florestas e cerrado. Foi, naquela época, o auge dos incêndios no Pantanal. Esse ano está pior do que naquela época. Só que o governo Lula é tão descuidado quanto o governo Bolsonaro, porque não existiu, né? Isso aconteceu há 3 anos, já tínhamos El Niño, toda essa história estava contada, não há nenhuma surpresa no que está acontecendo. É mesmo. Né? O El Niño continuou, nós estamos agora no fim do El Niño, são os últimos meses, e claro, os incêndios vêm junto com esse longo período de seca. O governo Lula já está com 1 ano e meio e o que nós temos é um despreparo absoluto de combate aos incêndios. Não há aumento de pessoal, não há aumento de verba, não há equipamentos novos, não há, por exemplo, aviões para lançar água nesses focos de incêndio que são usados em vários países, não só em países desenvolvidos. São usados amplamente, por exemplo, na África do Sul. Nada disso acontece aí no Pantanal. O governo Lula tem um descuido criminoso em relação aos incêndios. Tão criminoso quanto o governo Bolsonaro. A ministra Marina Silva é responsável por isso. E os funcionários do ICMBio e do IBAMA resolveram iniciar uma greve no auge dos incêndios florestais no Pantanal. É interessante isso. É um escândalo do ponto de vista político o que está acontecendo, ainda mais quando a política externa brasileira tem como um dos eixos, né, a questão ambiental. Por isso, volto a pedir, se você conhece um petista, por favor, peça pro Lula apagar o tweet. Ele pode sofrer grande desgaste. Você já pensou alguém malvado? Pega esse tweet aqui e começa a mostrar, vai ficar o quê? Parecendo que o Lula enganou o povo. E a gente não quer isso. Estamos aqui para ajudar painho. Então peça pro Lula pagar. Você vê, o Demétrio Magnoli tá falando de crime, que é criminoso. Ele tá lá, a Marina Silva, né? Respaldando o que ele tá falando. Então, para não receber a pecha de uma atuação criminosa, peça pra Marina Silva apagar este tweet. Com certeza tem alguém que conhece a Marina, né? Tem aquela tese que a distância de qualquer ser humano para outro são 6 pessoas. Que você conhece uma pessoa, que conhece outra, conhece outra. Em 6 pessoas, alguém conhece a Marina Silva. Então, vão atrás dela e peça que, por favor, ela apague esses tweets. Mas podemos continuar, né? Podemos continuar e deixar a ironia de lado.